Bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Bom dia, Jaile, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Bom dia, Franciele, a paz do Senhor. Bom dia, Iralba, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Dormiram bem? Bom dia, Vanderleia. Chegamos hoje ao 36º dia, 36 dias para a glória de Deus. Bom dia, irmã Tânia, paz do Senhor. Como vocês estão? Obrigada. Obrigada. Glória a Deus. Que bom que vocês estão bem. Vamos orar então para a gente iniciar hoje, 36º dia. Obrigada. Obrigada. Vocês me deixam sem graça, hein? Vamos orar então para a gente começar 36 dias hoje para a glória de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele tem nos sustentado. Vocês me ouvem bem? Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, irmã Ângela. Vamos orar então para a gente iniciar. Que bom. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela noite que passou, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Senhor Espírito Santo, nós te convidamos, precisamos da tua presença. Esteja conosco nesta manhã, derrama sobre nós a tua unção, ativa a palavra de sabedoria em alto nível. Nos ajuda a ministrar nesta manhã. Abra o nosso entendimento para que nós venhamos conhecer a Tua vontade. Senhor Espírito Santo, que a Tua unção esteja presente aqui e em cada casa que passar por esta live hoje, no nome de Jesus. Bom dia, Cláudia. Bom dia, WG, que eu não sei quem Tu és. Bom dia, Ilza. Bom dia, missionária Cláudia Souza. Sejam bem-vindos, gente. Bora lá, então. Hoje, 36 dias. Lá no livro, o tema de hoje está muito legal, mas eu preciso concluir o de ontem, né? Ontem nós paramos no jejum, falta falar da oração. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. O tema de hoje lá no livro, eu quero só pincelar para vocês. O tema de hoje lá no livro, hoje começa, gente, o novo propósito. O livro Vida com Propósito trabalha os 5 principais propósitos que nós somos criados para sermos num todo. Então é um propósito coletivo. É muito bom porque você já se encontra do para que você foi gerado. Nas manhãs daqui nós estamos trabalhando um pouco mais o propósito pessoal, para você se encontrar, né? Para você enxergar que a sua dor coopera para o propósito, os problemas que você enfrentou e etc. Então lá hoje inicia o novo propósito. Deixa eu ver se eu lembro de todos, né? Você foi gerado para agradar a Deus, você foi gerado para fazer parte da família de Deus. Acho que eu não lembro o terceiro. Acho que eu não lembro o terceiro agora. Ah, tá. Você foi gerado para ser amigo de Deus. Você foi gerado para servir a Deus, que foi o 4º. E o 5º hoje que inicia, você foi feito para uma missão. Então, a partir de agora, até encerrar, ele vai estar tratando essa missão que você foi gerado. E eu quero ler um ponto aqui inicial apenas, que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês a diferença, porque a gente confunde o ministério com missão. É muito normal a gente confundir. Eu achei interessante trazer esse ponto para você, né? Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto o ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, que está lá em Colossenses 1:25 e 1 Coríntios 12:5. A sua missão é o seu serviço com os que não creram ou que não creem. Então aí a gente já entende a diferença, eu achei muito legal. E ele vai trabalhar a questão da missão. Então,
o módulo passado, que era sobre o serviço, em parte ele foi muito mais sobre o ministério, que era você servir na casa, né? Então o seu serviço, seu ministério é o seu trabalho para com aqueles que creem, ou seja, o seu trabalho na igreja, né? Tudo que você faz dentro do reino, no sentido já de quem está do lado de cá, é o seu ministério. A sua missão é para aqueles que ainda não creram. Ou seja, é o id, né? É o pregar a todo mundo, é pregar para quem ainda não conhece Jesus. Vocês conseguiram ver a diferença? Quem aqui confundia, achava que tudo era uma coisa só? Quem aqui achava que tudo era uma coisa só? E se perdia entre missão e ministério? Bom dia, Marli, bom dia, Libiane. Quem é que se perdia, se confundia entre quem é quem? É muito natural essa confusão, né? Da missão com o ministério. Então, o ministério é a forma de eu servir aos que já servem ao Senhor, ou seja, a igreja de Cristo. Ok? A missão tem a ver com os que não servem a Cristo. E essa, ó que bom, várias pessoas estavam confundindo. Então, eu vou falar já o tema de hoje. Estou citando o tema do livro, que o tema do livro, nós chegamos no novo módulo lá, que é Você Foi Criado para uma Missão. Então, a sua missão tem a ver com quem não serve a Jesus. Então, qual o propósito da sua missão? Trazer essas pessoas ao conhecimento do amor de Cristo, de quem Ele é, trazer para a presença. Agora, eu preciso falar uma coisa importante sobre isso. A gente atribui muito a missão a quem vai para o campo missionário ou a quem tem um rebanho, né? A um líder de missão, a um pastor, né? A gente acaba linkando muito a essas pessoas e achando que a missão não é para nós. A missão, gente, ela é para todos que creram. A partir do momento que você aceita Jesus, você já está comissionado. Você faz parte da igreja e você está comissionado aí em pregar quem não serve. Só que aí tem um detalhe: o seu campo missionário. Onde é o seu campo missionário? O seu campo missionário é na padaria que você compra pão todo dia. Seu campo missionário é no posto de saúde. Seu campo missionário é na escola que você leva seus filhos. Seu campo missionário é o seu local de trabalho. Entendeu? Então, o campo missionário, que muita gente acha que o campo missionário é eu largar a minha casa e ir para o Haiti, e ir para a Nigéria, por exemplo, ir para um lugar distante onde o número de cristãos é menor. E não apenas, tá bom? O seu campo missionário é onde você convive, onde você frequenta com pessoas que ainda não servem ao Senhor. Entenderam? Tá tudo bem? Então nós vamos voltar para o tema de ontem. O tema de ontem era que o seu propósito pode exigir de você períodos de intensa oração e jejum. E ontem nós falamos sobre o jejum e não deu tempo de falar da oração, tá bom? Porque ontem foram 25 fatos sobre o jejum e vocês viram que o tema é tão poderoso que nós estávamos... Pode, Jéssica. Jéssica quer contar o testemunho. Pode sim. Você quer em chamada de vídeo ou você quer escrito? Me conta. Embora eu fico tribulada que eu não consigo ver vocês quando eu faço chamada de vídeo. Ah, escrita. Não. Tá aí descabelada, né? Não sei se eu sei. Ah, tá. A oração funcionou, é isso? Ah, tá. Acho que é isso. A oração funcionou. Glória a Deus. Que bom, né? Que Deus cuide de você nesse período. Que Deus cuide de você nesse período. Gente, a Jéssica... Tá chovendo, gente? A Jéssica tinha... Tô com a cortina fechada hoje, tô ouvindo barulho. A Jéssica tinha uma oração em comum. Ela queria ser demitida. Esse era o pedido de oração dela. Eu falei, tem certeza? Tenho. Aí, quinta-feira, ela falou, amiga, vai ter um chamado lá amanhã e uma das meninas vai ser demitida. Tô orando pra que seja eu. Ah, eu amo chuva, gente.
Eu amo chuva. E hoje eu vou poder comer com a chuva, né? Eu tenho que limpar a parte, o andar de baixo logo, onde só limpamos o de cima. Talvez dá tempo de aproveitar ela beliscando. E aí, no final do culto, quinta-feira, ela veio falar, né? Aí eu juntei o pessoal da equipe, aí eu falei, gente, o propósito da Jéssica já sabe, vamos. Aí Eliseu, eu falei, não, você tá demitida em nome de Jesus. Aí, ó, foi demitida. Lembrando que ela que pediu, tá, gente? Geralmente a gente ora pra porta abrir, né? Mas ela queria que a porta se fechasse. Então, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus ouve tudo, viu? Então, bora lá, meu povo. Voz aquecida. O tema lá no livro, hoje, lá no livro Vida com Propósito, você foi gerado para uma missão. Esse é um novo módulo, é um novo propósito. E eu expliquei para vocês aqui no início a diferença de propósito e ministério, ok? E hoje, aqui nós vamos trabalhar a continuação do tema de ontem. Hoje nós vamos falar sobre oração. Ontem nós falamos sobre o jejum. E eu repito, o tema sobre o jejum é tão poderoso que enquanto a gente ministrava sobre o jejum, vocês que estavam aqui viram o que Jesus fez ontem. Foram 2 pessoas curadas. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E hoje, então, nós vamos falar da oração. Então, o seu propósito pode exigir períodos de intensa oração, já que ontem nós já falamos do jejum. E nós vamos falar aqui de 10 chaves eficazes de oração que produzirão os resultados que você precisa. Pescoço já aquece e eu acredito que vai ter aqui algumas coisas que não está no livro, já que o tema é para falar de chaves de oração para você produzir resultados. Então tem algumas coisas que eu creio que não está aqui, mas que a gente já tem vivido e permitido o Senhor, a gente vai compartilhar com você, para que você seja avivado e inspirado a orar mais, ok? Então nós vamos entregar 10 chaves eficazes de oração que produzirão resultados que você precisa. Mas antes, deixa eu perguntar aqui, tem alguém em nosso meio que já experimentou orar e parecer que ninguém está ouvindo, que Deus não está ouvindo, que o céu está distante, que o céu está de bronze, que, sabe, você está orando e parece, meu Deus. Aí a gente se consola muito com uma coisa: não deve ser a vontade de Deus, né? Depois de orar muito tempo a gente pensa nisso, né? Não deve ser a vontade de Deus. Quem já passou por isso? De orar por um tempo, por uma causa, e parecer que Ele não está ouvindo. Ok. Se eu esquecer, vocês me lembram disso, tá bom? Porque se não entregar tudo aqui, eu tenho sim alguns modos de ensinar você a orar e o céu te responder, tá bom? Ok? Então bora lá? Primeira chave: não tente orar por qualquer coisa, até que tenha perdoado aqueles que erraram com você. Essa chave é extraordinária em uma verdade. Uma verdade. Alguém te feriu? Te feriram hoje. Sua primeira oração não é pedindo nada, já é liberando perdão. Vocês entendem como que a falta de perdão bloqueia a nossa vida? Porque bloqueia até de sermos ouvidos. Vocês estão entendendo? Então, o não perdoar quem te feriu, gente, a Bíblia diz que Deus não recebe nem a oferta. Você tem que se lembrar que alguém está chateado com você, deixa a oferta no altar, volta lá, se conserta, depois vem e entrega. Então, se Deus não recebe nem a oferta, que é o seu dinheiro em contribuição à obra dele, que dirá ouvir a sua oração? Marcos 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, perdoai. E tendes alguma coisa contra alguém, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus já está dizendo, quando estiverdes orando, perdoai. Então, primeira chave, e essa que você tem que anotar, porque é muito importante.
antes de orar pedindo qualquer coisa, antes de orar por qualquer causa, antes de interceder por alguém, perdoe primeiro aqueles que te feriram. Sem perdoar, gente, o céu literalmente fica de bronze, sabe? Fica fechado. Então você pode gastar muito tempo orando, mas por causa daquela ferida que você tem, você não tem resultado. Ok? Segunda chave. Creia plenamente em seu coração naquilo que está orando com a sua boca. Você não pode orar e tipo assim, você está orando por uma provisão financeira muito miraculosa e você está pedindo, mas assim, Senhor, mas eu sei que é impossível, não tem de onde tirar, eu acho que isso aqui o Senhor não está ouvindo, eu acho que esse tipo de coisa o Senhor não responde, sei lá. O seu coração, ele tem que estar alinhado com o que a sua boca está pedindo. Se você vai orar, você precisa crer. Você não pode orar para cumprir um protocolo sem crer. Você tem que crer, ok? Mateus 11, 23, 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha, não é algumas coisas, é tudo. Porque isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Mas eu amo a versão que diz bem assim, ó. Tudo que pedirdes, crendo que já recebeu, você recebe. Vocês lembram? Eu ensinei vocês aqui o gerar. Eu falei com vocês sobre o gerar no espírito, né? Você ver na sua mente aquilo que você quer como concluído, como será bom o dia que você receber. E esse período, enquanto a sua mente está visualizando, a sua boca orando em línguas. E no final da oração, você agradecer como se já tivesse recebido. É exatamente isso. É você orar no Espírito e crendo que você já recebeu. E a maioria das vezes nós oramos crendo no futuro. Nós oramos bem assim, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Pai, por favor, me dá, por favor, abra a porta. É muito difícil para nossa mente condicionada a esse tempo orar agradecendo. Senhor, obrigada pela porta aberta, mas está tudo fechado. Quero te louvar, te agradecer, porque eu já também posso as regiões espirituais, as regiões celestiais. Eu sei que é meu, eu sei que vai manifestar aqui. A gente tem essa dificuldade de orar dessa forma, mas esse é o segredo. Você orar crendo que você já recebeu, ok? Quarta chave. A falta de gentileza e o desrespeito com os membros de sua família pode impedir o resultado de sua oração. E eu sou apaixonada por esse versículo de 1 Pedro. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por que eu amo ele? Porque se o marido, ele pode ser o pastor, gente. Ele pode ser o cara mais ungido da terra. Se ele não honra a esposa, não trata ela bem, a oração dele não é ouvida. É impedida. É impedida. Tá entendendo? E isso é um termo de proteção. Por que ele está falando dessa proteção e dizendo bem assim, ó, tendo cuidado com ela como vaso mais frágil? Porque é muito natural, e hoje eu não sei se é uma febre nova, eu tô percebendo uma inversão. Mulheres muito fortes e homens muito sensíveis, né? Tá uma coisa meio maluca aí. A dor deles está muito aflorada, né? E eles esquecem que ela é o vaso mais frágil na emoção. E descarregam palavras para elas terríveis, diminuindo, né, sua capacidade, quem ela é. E depois está na igreja querendo que Deus faça. Deus não vai fazer.
porque a oração está impedida. Então, quando o texto está falando de oração impedida e de ter a mulher como vaso frágil, ele está falando então que o homem aqui, por que o texto está falando de homem? Porque naturalmente, em forma natural, a grande maioria dos homens é que são mais grossos no falar e no tratar. E por eles serem mais grossos no trato e ela ser esse vaso mais frágil, ela se fere mais rápido. Então, mesmo aquilo que ele acha que não é para ferir, mas ele falou e a feriu, impede a oração dele. Você vai ver que vai linkar aqui as duas coisas agora. Pera lá, ela foi ferida, Deus não ouve a oração dele, mas se ela não perdoar, Deus não ouve a oração dela. Vocês entenderam? Que é a primeira chave. Então, esse é uma das chaves, na verdade todas as três até aqui são muito importantes, né? Elas estão linkadas juntas aí para você ter uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz, gente? Resposta rápida. Resposta que os seus olhos contemplem ela. Resultados dessa oração. Para você não passar 30 anos orando pela mesma causa e não vendo acontecer. Vocês estão entendendo? Então, nesse contexto, olha como é que ela é perfeita. A mulher, vaso frágil, o marido ofendeu, Deus não vai ouvir ele. Mas se a mulher não perdoa logo, Deus não vai ouvir ela. Tá entendendo? Aí você não precisa, mas aí como é que eu vou perdoar ele? O que ele fez comigo é justo. Você perdoa para Deus te ouvir. Olha que benção, você tem o favor de Deus e ele não tem, porque ele não entendeu o que a palavra está dizendo. Até que ele se arrependa, até que ele endireite o que ele fez com você. Tá bom? Glória a Deus. Quinta chave. As orações, olha isso aqui, gente. Quinta chave. As orações dos seus líderes espirituais são especialmente eficazes quando você os busca. Está alguém entre os doentes? Está alguém entre vocês doente? É aquele texto sobre os presbíteros, né? Chame os presbíteros, eles vão orar com a óleo da unção e a oração da fé salvará os doentes. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Quem está sob a sua... Você está sob a cobertura dessa pessoa, quem é a sua cobertura espiritual, tem uma eficácia na oração sobre você muito grande. Muito grande, gente. Então, seus líderes, você pode pedir oração aos seus líderes. Pastor, eu preciso que o Senhor faça uma oração por mim, em prol dessa causa X, Y, Z. Ok? Assim, busque orar em concordância com aqueles que estão sobre a cobertura espiritual sobre a sua vida. Isso faz a diferença. Então seria você pedir oração, nessa hora ele orando ou ela orando, e você apenas concordando. Porque eles são autoridade sobre a sua vida. Seu pastor é autoridade espiritual sobre a sua vida. Ok? Já falei para vocês sobre como funciona a autoridade, né, no mundo espiritual, como que o poder se submete à autoridade. Inclusive, gente, seu pastor ficou triste com você, dá muita coisa errada na sua vida, tá? Mesmo que ele não tenha conhecimento disso, mas a tristeza dele faz a unção que há nele vir contra você, ok? Então isso é uma coisa muito séria. E quando eu tenho um pastor adoecido, o que eu faço? Espera lá, ele é assim, ele tem algum transtorno de personalidade ou de caráter, volta e meia ele tá com implicância, ele tá de marcação comigo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu não fiz nada, é uma coisa imaginária dele, psicológica dele. Eu vou direto no tribunal para o Senhor quebrar toda a maldição que veio, mesmo sem querer, por causa desse sentimento de tristeza. Senhor, eu estou aqui de novo para pedir ao Senhor, que eu percebi que o fulano está triste comigo, que nem a minha cobertura de alguma forma, e eu quero que o Senhor me tire debaixo dessa cobertura, que o Senhor, né, nas regiões espirituais, que o Senhor venha, no nome de Jesus, quebrar toda palavra contrária lançada ao sentimento que veio mesmo que sem querer. Ok? Então, seu pastor, seus líderes são autoridades espirituais sobre vocês. E a oração deles tem um poder muito grande sobre a sua vida, tá bom? Ok? 6. Sua intercessão por seus líderes
pode produzir mudanças milagrosas. Agora é você orando por eles, ok? Uma coisa que eu observei, que quando Deus prepara alguém, quando alguém se dispõe a ser a nossa cobertura, essa pessoa entra numa prova muito grande no início. Ela sente uma batalha muito grande. Existe uma fúria do inimigo não querendo pessoas cobrindo seus líderes de oração. Então sempre tem uma fúria muito grande. Mas eu também contemplei um favor extraordinário sobre aqueles que são intercessores. Então olha que bênção. Existe um poder eficaz na oração do seu líder por você, mas também tem recompensa quando você é intercessor pelos seus líderes. E aqui vai falar, nesse caso o texto aqui é da bênção para o líder, né? Que é quando Pedro foi preso e a igreja se reuniu para orar por ele. Enquanto a igreja está orando, o anjo do Senhor vai lá e tira ele da prisão de forma milagrosa, de forma extraordinária. Sétimo, você deve ter um local específico para a sua oração diária. Me contem aqui quem já preparou esse local, porque eu já venho falando com vocês sobre isso há um tempo. Quem já preparou o seu local de oração? Você precisa ter um local específico, especial de oração. O cantinho que você preparou para isso. Vocês lembram, né, do filme Quarto de Guerra? Ele é inspirador para isso, gente. É você separar um cantinho. A casa é pequena, você vai preparar um lugarzinho. Senhor, esse cantinho é o nosso. É o lugar que nós estaremos juntos. Eu te garanto que depois de um tempo, pessoas ao te visitar e entrar neste lugar vão sentir a presença ali. É incrível. É incrível. Pessoas se sentirão melhor só de entrar ali, nesse ambiente seu de oração. Nesse lugar, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: não precisa ser um lugar, um cômodo inteiro, porque eu sei que a grande maioria não tem. Mas você fazer daquele cômodo que você usa, exemplo, seu escritório, um cantinho da sala, um cantinho do seu quarto, seu terraço, um cantinho no quintal, debaixo de uma árvore específica, é o seu lugar de orar a Ele. Tenha o hábito de ter este lugar. Isso é um lugar de honra, que será o seu lugar do seu encontro com o Eterno. Vocês estão entendendo? Então, esse lugar, exemplo, sua casa é pequena, o filme mostra ela fazendo no closet, né? Você pode fazer atrás, do ladinho do guarda-roupa, mas que seja o seu lugar de estar com Ele. E esse lugar, de vez em quando você tirar dias para ir lá e não falar nada. Pai, eu vim aqui ficar com o Senhor. Só senta e fica lá em silêncio. Você vai ver que presença maravilhosa vai invadir você. Então é muito importante você ter o lugar de oração. Pai do Senhor, irmã Joélia, que honra ter a senhora aqui. Saudade. Glória a Deus. Então, sétima chave, tenha um lugar especial para a sua oração. Pode ser qualquer lugar. A casinha pequena, você separou um cantinho no seu quarto, separou um cantinho na sua sala, mas que seja, como que vai ser isso? Toda vez que você for orar, esse período maior de oração, você vai fazer lá, nesse lugar, tá bom? Pode ser um lugar onde você tem uma visão legal, né? Você mora no segundo andar e ali você tem uma visão dos montes, né? Uma visão do mar. É maravilhoso. Eu amo lugares assim. Pode ser no seu quintal. Uma vez eu vi num filme, eu achei muito legal. Eu ainda não fiz, porque eu moro de aluguel, né, ainda. Mas é você preparar um jardim de oração. É você fazer um cantinho no quintal, onde vai ter ali umas flores, você vai preparar com todo carinho. É o seu lugar de estar com Deus. Ai, que honra. Que honra. Você preparar esse lugar, esse cantinho, né? E ali você colocar um banquinho, uma cadeira para você estar com Ele. Entendeu? Ó, a Anja tá falando que ela é a visão do céu, então é pela janela, né? Ela gosta de olhar o céu, então ela gosta de olhar pela janela. É isso, teu lugar, é o lugar do encontro.
Lembra quando Jesus diz bem assim: vós quando orardes, entra no secreto. Tem uma chave ali poderosa. Ele diz bem assim, ó: e o seu Pai que está no secreto te responderá publicamente. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Não é que você vai entrar no secreto e vai invocar a presença, por ser o hábito de você estar neste lugar. Aleluia. Antes de você entrar lá, papai já está lá te esperando, porque é o lugar do encontro diário, é o seu jardim com ele. Vocês estão entendendo? Olha o que Jesus diz: o seu Pai que está. Ele não está dizendo o seu Pai que chegará. Vai para o secreto e então seu Pai virá. Vai para o secreto e seu Pai descerá, e seu Pai comparecerá. Ele diz: o seu Pai está. Ok? Ele já está lá te esperando. É você bater na cabeça: meu Deus, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu saio disso? Essa porta fechada. É como se Deus estivesse bem assim: quando que ela vai entrar aqui para falar comigo? Eu já estou aqui. Quando que ela vai entrar aqui? Por que ela está batendo a cabeça tanto? Por que ela está com insônia? Por que ela está indo querer tomar remédio controlado para acalmar os nervos? Se eu estou aqui esperando, por que ela não vem aqui falar comigo? Aleluia. Isso é o nosso jardim, como ele descia com Adão. E esse ponto 7 linka com o 8º. E eu vou ler logo para me entregar os dois juntos para você. Seu encontro com o Senhor, 8ª chave. Seu encontro com o Senhor deve ser específico, em um determinado momento do dia. Existe um poder na rotina e no ritmo. É a coisa mais difícil de gerar em toda a sua vida cristã. Seu tempo de oração com o Espírito Santo é a arma mais poderosa contra Satanás. O segredo do seu futuro está escondido na rotina diária. Então deixa eu traduzir. É o local que você separou para estar com ele, com um horário especial, específico e rotineiro, que nós já falamos isso aqui para vocês em outras lives. Então todo dia, pode ter certeza, naquele horário que você marcou, papai já está lá te esperando. Não deixe ele te esperando. Oh, aleluia. Não deixe ele te esperando. Sua vida será mais leve. As respostas serão imediatas, mais fáceis, quando você criar a rotina de oração. A rotina. Nós odiamos rotina, gente. O brasileiro não é organizado em rotina. Mas há um poder. Porque rotina fala de persistência, de perseverança, de hábito. E deixa eu te falar uma coisa. Daniel não foi lançado na cova dos leões porque orava 3 vezes ao dia. Uai, como assim? Que heresia é essa? Não é porque ele orava, gente. Porque orar, ele poderia orar com a mente. Ninguém saberia que ele estava orando. Orar, ele poderia deixar para orar na hora de deitar debaixo do cobertor, baixinho. Aleluia. Orar, ele poderia ir para o banheiro, fechar a porta, lá dentro ninguém estaria vigiando, e orava lá dentro. Então Daniel não foi lançado na cova por causa da oração. Ele foi lançado na cova por causa do costume, do hábito, da rotina. Ele já tinha uma rotina, ele orava 3 vezes ao dia, com janela aberta, voltada para Jerusalém. Aleluia. Oh, glória. Gente, quando tem o decreto, ele poderia: Senhor, vamos negociar um negócio aqui. Então, o Senhor está vendo o decreto aí, eu continuarei orando, só que agora vou só me debruçar na janela e na mente eu estou orando. Ninguém vai saber. Poderia, gente. Mas o que Daniel não quis abrir mão foi da sua rotina com Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então, tenha o lugar
que seja seu e Deus. E prepara hoje mesmo, gente. Para de procrastinar, que nós estamos aqui para quebrar esse negócio de procrastinação. Para de deixar para depois, de enrolar. É separar um cantinho. Mas, pastora, minha casa é pequenininha. Não tem problema. O seu quarto vai ser o seu local de oração. Ah, mas meu marido, sua rotina no horário, então vai ser no horário que ele não estiver lá. Ele não está lá 24 horas. Ah, minha casa é muito pequena, eu queria fazer na sala, mas eu tenho criança e o modo de distrair ela, se eu me orar um pouquinho, é vendo TV. Então seu cantinho vai ser um cantinho na cozinha. Não importa, só faça. Para de dar desculpa, de esperar um ambiente perfeito para isso. Ele só quer que você tenha o hábito. O que você pode fazer nesse cantinho? Você pode colocar os seus pedidos de oração lá, seu caderno de oração lá, o que você quer consagrar ao Senhor lá. Coloque lá. Sabe? É legal não ser, exemplo, sala e cozinha, por causa de visitas. Né? Nesse caso, você não consegue preparar esse local para você colocar seus pedidos, suas causas lá. Porque aí a pessoa entra e vai ver seus pedidos de oração. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre o poder do visualizar? Se você tem um cantinho de oração, lá é o lugar ideal, porque todo dia você vai entrar lá. E lá tem a sua cartolina, o seu mural ali de visualização. A visualização profética. Então pode ser atrás do guarda-roupa, do lado do guarda-roupa. Não tem problema. Mas que seja a sua rotina. Estar com o Pai. Todo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário. Vocês vão ver, gente, o destravar que vai ter a vida de vocês. Nono, eu amo esse. Eu creio que a maioria já sabe dessa chave. A música desempenha um papel importante no lugar secreto. Então, no lugar secreto, gente, ontem não tinha como ser diferente, né? Quando nós acabamos a live de ontem, eu estava muito impactada com o que Deus fez, porque só Deus sabe, né? Das guerras, dos bastidores, dos desafios. Então, quando eu desliguei a live, ontem foi 2h30 de live, gente. Eu me pus a chorar aqui. Chorar. E aí tinha uma canção que estava me queimando muito. E aí fui fazer meu cafezinho ontem, era o último dia do jejum, para ler a palavra. Cuidei de algumas coisas, deu horário de oração. E aí quando eu fui orar, eu estava no processo de download no PC, não coloquei a canção na caixinha. Meu cantinho de oração fica aqui na frente, né? Eu estou no escritório, aqui foi meu local de oração por um tempo nessa casa. Mas havia aqui um lugar que seria o banheiro da casa, que ele está sem chuveiro, sem sanitário, só o local, né? Com as encanações. Então, como faltava algumas encanações, não colocou. Falei, cara, esse lugar vai ser meu quarto de oração agora. E aí eu esvaziei ele todo para que ele fosse o meu lugar de oração. E aí, quando eu entrei lá, eu coloquei a canção que estava queimando em mim no fone de ouvido. E aí, eis o problema, né? Eu esqueci que não tinha um som alto para cobrir minha voz, né? Mas, gente, pensa, uma oração de mais de 1h30, foi ontem maravilhosa, e eu não consegui pedir nada, falar nada da terra, de tão intensa que foi a presença dele ontem. Meu Deus, que extraordinário, eu só consegui adorar, chorar, me render, me dispor para o serviço dele. Foi extraordinário, extraordinário. Foi um momento único, assim, sabe? Então, nesse lugar de rotina, haverá dias que será extraordinário, que será sobrenatural. E a música te ajuda nisso. Como assim? Coloque lá uma canção que mova você. Quais as canções ideais para a oração? Canções que exaltam quem Ele é. Então lá, tem muita gente que ora assim, com uma canção que mexe comigo, no sentido que é minha dor. Agora eu estou numa prova, vou ouvir uma canção sobre prova. Mas aí eu corro risco porque eu estou muito na parte almática, minha alma, sabe? É para mim mesmo, é me consolando. Claro que essas canções são boas em dias de guerra, em dias que você está abatido. Mas se você quer a presença, sabe? A canção tem que ser que exalta Ele. Para mim funciona mais fundo musical, como vocês estão ouvindo aqui sem letra, fundo musical, porque eu tenho a questão de
me distrair. Só que ontem, exatamente porque era uma canção nova, isso acontece sempre quando ela é nova pra mim, era ouvindo ela, porque a canção era a minha oração. Então funciona. Nesse caso ali, para a adoração. Então a música é uma chave muito importante, porque ela vai te quebrantar, ela vai te levar ao lugar de adoração, tá bom? E antes de falar da 10ª e última chave, eu quero falar para vocês sobre um poder extraordinário, que é quando você, na sua oração, entra no Santo dos Santos. Como que eu sei que eu entrei no Santo dos Santos? O ambiente de oração, ela tem níveis, a oração tem níveis, exatamente como era a divisão ali no tabernáculo, sabe? O pátio. Então, quem está no pátio está no tabernáculo, mas ainda não está perto da presença. Tá entendendo? Quem entrou ali nos átrios, ali no meio, está mais perto, mas não entrou no Santo dos Santos. Existe um momento que a oração você vai para o Santo dos Santos, e quando você entra lá, que foi o meu caso ontem, não dá para pedir nada. Você não consegue pedir nada material. Você não consegue. Como que eu faço para entrar no Santo dos Santos? Quando você só exalta quem Ele é, só adora quem Ele é. Tá entendendo? Então é uma oração onde você não consegue, mesmo tendo necessidades, você não consegue pedir, porque o seu prazer está na presença. Agora olha que interessante. Existe um período, quando você está muito cheia, que toda vez que você vai orar, você fica só adorando. E já aconteceu comigo, já vi acontecer com outras pessoas que foram inspiração para mim na oração. Eu lembro que uma delas disse bem assim: depois de um tempo orando sem interceder mais, que a oração intercessória ela é poderosa. Você está orando por alguém, mas você abre portas para você enquanto você ora por alguém, né? Jó é uma prova disso. Deus vai restituir o que ele perdeu enquanto ele ora pelos seus amigos. Então você é abençoado quando você ora por pessoas, tem as suas próprias causas. E aí essa pessoa disse para o Senhor bem assim: Senhor, eu acho que eu estou orando errado, porque eu estou aqui há meses sem conseguir interceder por ninguém. Eu entro aqui e só consigo te adorar e chorar. Eu preciso conseguir um período para me falar das causas das pessoas, das minhas causas. E o Senhor respondeu a ela bem assim: minha filha, meu prazer está nessa oração. Quem dera todos os meus filhos orassem desse jeito, no Santo dos Santos. É o prazer de ouvi-lo, dele ouvir você dizendo quem Ele é, adorando quem Ele é. Mas irmã, e minhas causas? E as coisinhas que eu preciso resolver? Quando você está adorando, gente, chegou perto. Você está entendendo? É como se eu quisesse receber algo de alguém que está distante, e essa pessoa fosse mandar para mim pelo correio. E como se trata de outro país, vai demorar muitos dias para chegar. Isso é a minha oração pedindo. Agora, no Santo dos Santos, eu viajei, correio não está entre nós, e eu cheguei diante, oh aleluia, de quem tem. Vocês estão entendendo a diferença? Estão entendendo? E aí a gente volta para o tema de ontem, para uma parte que falamos ontem: o buscar primeiro o reino. Você nunca vai perder por buscar a presença. Nunca. Você nunca vai deixar de ganhar porque você não mencionou. Vocês lembram? A gente começou a live, eu perguntei a vocês: quem tem a experiência de orar por uma causa há muito tempo e não ver resposta? Um monte de gente. Mas é porque a gente pegou a oração e colocou ela como interesseira. Ai, gente, meu coração queima para falar algo para vocês aqui. Nós estamos com tempo hoje. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia diz que Isaías, ele viu a glória de Deus, viu o trono, os serafins. E o texto começa bem assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, oh aleluia,
o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele vai descrevendo a magnitude da presença. Aleluia. Aleluia. Hoje nós não estamos seguindo o tema do livro. O tema do livro lá é sobre missão e nós pincelamos no início. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema de ontem. O tema de ontem era: seu propósito exigirá tempo maior de intensa oração e jejum. Ontem nós falamos do jejum e hoje estamos dando continuidade falando da oração que não deu tempo de falar ontem. Eu pincelei o tema do livro no início da live. E entenda, Isaías não é chamado a ser profeta nesse dia. Ele já era profeta. Ok? Ele já era profeta. Mas ali ele tem uma ruptura. Tudo muda. A partir dali, se eu não me engano, capítulo 6 de Isaías. E aí, meus amores, todo mundo fala que a gente precisa que o nosso Uzias morra para que a gente veja a glória. Quem era Uzias? Aí todo mundo fica: Uzias era a segurança de Isaías, né? Ele tinha um parentesco com o rei Uzias, então ele não se chegava a Deus, porque, né, Uzias protegia ele tinha favor. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Aleluia. Quem é Uzias? Uzias, diz a Bíblia, se eu não me engano, segundo as crônicas, vai dizer que ele era alguém que orava a Deus, buscava a Deus. E o Senhor lhe dava favores, o Senhor lhe respondia. No tempo de Uzias, ele era tão abençoado que não houve guerra. E a Bíblia faz questão de dizer bem assim, ó: e o Egito ficou contido em seus muros. Por que a Bíblia faz a questão de dizer isso? Porque naquele momento, naquele tempo, o Egito era a nação que atacava outras nações. Porque no trono tem um rei que busca a Deus. O Egito, que era o que perseguia, o que atacava, está impedindo de atacar não é só o trono desse rei, não, a nação desse rei, não, mas as outras nações estão sendo beneficiadas porque esse rei ora. Aí você diz: tá, mas por que tem que esperar Uzias morrer para mim ver o trono, para mim ver a glória, para mim ser tocada com a brasa do altar? Se ele é alguém que ora, se ele é alguém que orava e Deus respondia. A Bíblia diz que no tempo dele a terra era próspera como nunca tinha sido antes. Ele tinha fartura de ouro e prata, e a vegetação frutificava muito, produzia muito a terra. Só que tem um versículo, eu não lembro se é o capítulo 20, por aí, e também não me recordo se é a primeira ou a segunda crônica, depois vocês conferem. Mas o versículo eu lembro, no versículo 16 diz bem assim, ó: e Uzias buscou ao Senhor até que alcançou o que queria, e o seu coração se tornou perverso, duro. Seu coração se desviou. Aí agora ele está se achando o cara. Ele não é mais submisso aos padrões que Deus colocou, que Deus estabeleceu. Sabe o que ele quer fazer? O serviço que não é dele. O serviço que não é dele. E ele vai para o altar de incenso. Quem mexia no altar de incenso era o sacerdote. Então as pessoas estão incomodadas. Como que a gente vai repreender o rei? Está errado o que ele está fazendo. Mas um dia, quando ele vai para o altar de incenso, os sacerdotes se juntam e vão para lá. Ele não quer sair. Isso, ele mesmo. E no mesmo momento, o Senhor toca nele e ele é ferido com uma lepra na sua testa. E por causa da lepra, ele é apartado do serviço, apartado do trono, e ele morre leproso. Se você não entendeu nada, não se preocupa que eu vou traduzir. Onde eu encontro Uzias na minha vida? Altar de incenso fala de oração. A Bíblia diz que a nossa oração sobe a Deus como incenso de cheiro suave. Ok? Apocalipse vai dizer do altar de incenso que é a oração dos santos.
Então, toda vez que a Bíblia falar de altar de incenso, está falando de oração. Onde eu encontro Uzias na minha vida hoje? Saber se ele está morto ou se ele está vivo. Porque eu só vou ver a glória quando ele morrer. Eu vou encontrar Uzias exatamente na minha oração. Como assim? Uzias representa a oração interesseira. Aleluia. Uzias parecia ser de oração, mas ele buscou o Senhor até que ele chegou ao ápice. A Bíblia diz bem assim, ó. Ele buscou o Senhor até que se tornou muito poderoso. Então o seu coração se desviou. Obrigada. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas 26, os versículos anteriores vai mostrar um pouquinho como era próspero o reino dele. Ok? Então, ele era de oração até que Deus respondeu tudo o que ele queria. Ele se tornou muito poderoso. Quando ele se tornou poderoso, seu coração se exaltou e se desviou do Senhor. Onde eu encontro ele? Onde ele foi encontrado? No altar de incenso. O que é altar de incenso? Oração. Como que eu encontro ele na minha vida? Observando a minha oração. Se a minha oração... Ah, Jesus. Arrepiada demais aqui. Se a minha oração, ela é mais de pedidos do que de adoração, Uzias ainda vive. Se Uzias ainda vive, eu não vou ver a glória. Eu não vou ver o trono. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Faça um desafio com você de se prostrar para adorar sem pedir nada. Hoje eu vou orar 1 hora, meu propósito, vou orar hoje 1 hora e não vou pedir nada. Experimente, você não terá assunto. A maioria não terá assunto para orar. Porque nós achamos que somos de oração, mas a verdade é que a gente só sabe apresentar para o Pai uma lista de pedidos. Como se fosse um caixa eletrônico. Vocês estão entendendo, gente? Então, Isaías só viu o trono, só viu os serafins, que com as suas asas cobria o rosto, cobria os pés, com outras duas voavam, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando Uzias morreu, então a gente precisa olhar para a nossa oração, porque a oração que agrada ao Pai é a oração que é para adorá-lo, que é buscando Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele tem. Fala sério, você gostaria de ter um amigo que só te procura para pedir dinheiro emprestado? Que só te procura quando o perfume dela acaba, porque sabe, se ela contar pra você, você vai dar o seu perfume pra ela? Que só te procura porque ela vai num evento, aí ela não tem uma roupa, quer pegar a sua roupa? Fora isso, ela não precisa, ela não tá nem aí pra você. Você conseguiria sentir amado por essa pessoa que só te procura quando precisa e quando quer algo de você? Gente, Deus quer ter conosco relacionamento. Deus é mais do que alguém que tem para dar. Davi disse bem assim: eu buscarei a sua face, não as suas mãos. É isso que Deus quer. Pessoas que busquem a face. Quem busca a mão está distante, porque quer pegar apenas o que Ele pode dar. Gente, buscar a face é chegar perto. Aleluia, é se aproximar, é querer exatamente a presença. E Jesus já disse, eu falei isso aqui para vocês ontem, se a gente buscar primeiro a presença, se a gente buscar o reino primeiro, todas as demais coisas Ele está prometendo que acrescentará. Gente, Ele é um Pai perfeito e Ele conhece a sua necessidade. Você não precisa gastar todo o seu tempo de oração só pedindo sem parar. Ele conhece.
Ele quer que você tenha o prazer de ter a presença dele. Aleluia. De adorá-lo pelo que ele é, de amá-lo pelo que ele é. E quando você chegar nesse nível, provas não te abatem mais, falta não te desvia mais. Quantas pessoas se desviaram porque não tiveram resposta como queria? Por que, gente, que desvia? Tô ali querendo uma porta, a porta não abriu, me abato, desanimo. Tô ali querendo transformação do meu marido, ele não foi transformado, então eu desvio. Porque eu nunca me entreguei para ele pelo que ele é, eu não amei ele. Eu só queria o favor dele. E se o favor dele não veio, e se também não veio no meu tempo, eu não quero mais um relacionamento com quem não me responde, com quem não me dá o que eu quero. Porque nós estamos acostumados, não é assim que a gente ama na terra. A gente ama quem nos dá, quem elogia. A gente ama quem tem algum favor para nos oferecer. O nosso amor na terra é condicionado. E a gente faz isso para com Deus. Se Ele não me responde, eu não continuo. Agora, quando você entra no Santo dos Santos, quando você o ama por quem Ele é, então cumpre, aleluia, o que Paulo diz: nem espada, nem a fome, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nada, nada, aleluia, pode nos separar do amor de Deus. Vocês estão entendendo? Quando eu aprendo a orar, buscando a presença, adorando, quando eu sinto a presença e o amo pelo que Ele é, ainda que tenha algo que a resposta dele seja não, o que ele nunca responde, isso não me tira da presença, porque eu não amo pelo que ele tem, eu amo pelo que ele é. Ele é o meu Deus, o meu Pai, o meu Criador, o meu Salvador. Independente do que ele faça, ele continua sendo tudo para mim. Então, mesmo perdendo, eu não me sinto derrotada, porque eu tenho a presença. Aleluia. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu ministro sobre isso. Eu pergunto ao público: gente, as mulheres me respondem agora. Quem aqui casou e seu marido não tinha casa própria ainda? Quem casou e foi morar na casa da sogra? Quem casou e até tinha casa própria, mas não estava acabada? Tinha que terminar a casa, sem reboco, sem piso, era um cômodo só. Quem casou e até tinha casinha, mas faltava alguma coisa, a geladeira, um sofá. Quem casou e não tinha carro? E é incrível, todas elas levantando a mão, sempre tem. E aí eu falo: gente, se tem marido aqui, eu quero que vocês prestem atenção agora nisso. Essa mulher não casou com você pelo que você tinha. Ela casou pelo que você era. Isso é amor. Aleluia. Amantes se aproximam querendo roubar o que não é dela, querendo tirar o que o outro tem. Namorada tá no teste de conhecimento, vai que dê certo ou não dê. Ficante não tem compromisso nenhum. Jesus não tem namorada. Jesus não tem amante. Jesus não tem ficante. Qual o relacionamento que ele compara dele com a igreja? Noiva minha, amada minha, imaculada minha, pomba minha. Aleluia. Por que o relacionamento dele é de noiva? Noiva é alguém que já tem compromisso. E a noiva é essa que vai casar, sabendo que ele não tem carro ainda. Mas ela não está casando por causa de carro. É pelo que ele é. O que você dizia? Junto a gente constrói, nós vamos trabalhar junto. Não tem problema, amor. Vamos morar onde for, mas junto com você. Você está entendendo?
Oh, aleluia. A noiva não está com o rapaz pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Ela ama pelo que ele é. Vocês estão entendendo agora? Então, quando eu me aproximo dele só querendo o que ele tem, meu comportamento não é de noiva, não é de quem faz parte da noiva. Meu comportamento é interesseiro. E quem vem pelo interesse vai embora quando o outro não tem nada a oferecer, quando o outro não lhe dá o que quer. Vocês entendem por que tanta gente desvia ainda hoje? E quando você vai conversar, sempre está ligado a não ter favor que queria ter. A nossa geração, gente, de adoradores, de crentes brasileiros, é a geração que não suportaria perseguição, que não suportaria covas de leões. A nossa geração tem uma ideia bem assim: se eu sou filha e sou protegida, nada de ruim pode acontecer comigo. Eu não aceito, eu rejeito. Se está acontecendo alguma coisa, então Deus não é comigo. Então, se Deus não é comigo, eu não quero mais esse Deus, tchau. Mas são pessoas que não conheceram quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Sim, ateu também. A maioria dos ateus um dia creram, tá? É porque não tiveram respostas. Porque queria que Deus curasse a mãe e a mãe morreu. Então, se a mãe morreu, Deus não existe. Ele tem uma revolta. Agora ele vai gastar a sua vida para provar que Deus não existe. Mas é alguém frustrado que queria apenas o favor, que não conheceu. Gente, quem conhece Ele pelo que Ele é, não tem medo nem da morte. Ah, você quer matar por causa do nome dele? Mata então. Você vai acelerar o processo de encontrá-lo logo. Vocês entendem por que os mártires conseguiram se entregar? Porque conhecia. Aleluia. No primeiro século da igreja, foi onde teve mais mártires, né? Praticamente todos os discípulos, os apóstolos daquele tempo foram mártires, morreram de forma cruel por causa do nome de Jesus. Por quê, gente? Foi o povo que viu Jesus de perto. Se tinha alguém que não tinha como duvidar quem ele era aquele povo. Aleluia. Vocês estão entendendo? 10ª chave. Aprenda, e aqui para alguns pode ser estranho, tá? Mas não feche seu coração, só ouve. Aprenda a orar na linguagem do Espírito Santo e interpretá-lo, o que ele está instruindo. Orar em espírito não é orar com a mente, tá? Orar em silêncio é oração mental. E por muito tempo a igreja ensinou, eu também aprendi assim, que orar em espírito é eu pensar, não, isso é uma oração com a mente. Orar em espírito é orar na linguagem do espírito. Então é orar em quem sabe. Coloca aqui pra mim ver se vocês já sabem. O que seria orar em espírito, gente? Se não é orar com a mente, o que é? Orar em línguas. Orar em línguas é orar em espírito. Nós temos uma dificuldade com isso. E eu confesso que no início, pra mim, foi. Pra gente, eu sei que eu tenho públicos aqui que não são de igreja pentecostal, né? E talvez não crê nessa parte. E por favor, não sai da live, fica até o final, tá bom? Mas mesmo pra gente que já orava em línguas, quando eu aprendi o poder de orar em línguas, foi muito estranho pra mim. Porque parecia que a gente só orava em línguas quando você sente algo sobrenatural. Então, tá num culto onde a adoração tá muito, né, em alto nível, ou você teve uma visão, você viu alguma coisa,
ou ministrando. A maioria das pessoas, quando tá com o microfone na mão, parece que ficam mais ligadas, né? Mais ungidas. E quando eu aprendi o poder de orar em língua, gente, foi difícil pra mim, porque eu me sentia fingindo. Jesus, eu tô sendo falsa aqui, como é que faz isso? Minha cara fumegava. Se você não ora em línguas ainda, você não ora em espírito ainda. Você não ora, você não ora. Tá bom? Orar é a linguagem do espírito. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu falar o versículo primeiro, pra vocês não ir saindo logo e não se assustar. 1 Coríntios 14, 13 e 15. Pelo que o que fala em línguas estranhas, ora para aquele que o possa interpretar, no sentido de falar no público, né? Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei em espírito, mas também cantarei com o entendimento. Deixa eu traduzir para vocês. Paulo não está proibindo a oração em línguas quando ele está dando aquela aula de educação para a igreja de Coríntios. O que acontece é que a igreja de Coríntios foi a igreja que tinha todos os dons, e ela se envaideceu. Tinha dons, mas era a mais problemática de todas, né? Você vê pelas cartas dele. Porque tinha dom, mas não tratou fruto, não tratou caráter. Já falei para vocês em outra live aqui da importância do fruto, ok? É o fruto que salva, não o dom, ok? Então orar em línguas aqui não tem a ver com salvação, entenda isso. Mas quando você não tem essa experiência, deixa de provar muita coisa legal das regiões espirituais. E aí, Paulo vem falando para não orar em línguas no culto, porque o povo não entende, né? Que vantagem teria eu falando em língua o tempo todo e o visitante não vai me entender. Então, se fosse para falar em língua em público, teria que ter interpretação, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Primeira coisa, ele não está proibindo, ele está dizendo, quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas não há edificação para a igreja, a não ser que haja a interpretação, porque um visitante não entenderia o que estava acontecendo em Coríntios. O povo estava tão envaidecido com os dons. Vocês já foram naquelas igrejas que prega bem assim, abre a Bíblia e prega bem assim: meus irmãos, vou chutar uma pregação aqui agora, tá? É porque estava lá no barco, glória a Deus, aleluia, Jesus, Pedro, Tiago, João, glória a Deus, aleluia, Jesus, e então de repente, glória a Deus, aleluia, Jesus, veio, né, um vento forte, glória a Deus. Vocês já viram isso? Quem já viu? Eu lembro que uma vez uma criança perguntou à mãe: mãe, eu sabia que no barco estava Pedro, Tiago e João, mas quem é o glória a Deus, aleluia, Jesus? Eles também estavam lá, não era só 3? Por que na musiquinha não tem eles? E cara, uma pergunta muito interessante, porque foi colocado ali para ela, né? Ela entendeu como se fosse um acréscimo. Então o que Coríntios estava fazendo? Em vez desse glória a Deus, aleluia, Jesus toda hora, o povo orava, não, ministrava em língua estranha. Então vamos trazer para o nosso tempo para você entender. Seria eu querer dar uma aula de escola dominical e o tempo todinho falando em línguas, porque a lição todinha em língua estranha. O que você entendeu? Seria eu pegar um texto para pregar e o tempo todinho em línguas estranhas. O que você entendeu? Então você não recebia nada. Mas ele não está proibindo, porque ele diz bem assim, ó: eu louvo a Deus, dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês juntos. Então ele não está proibindo. Vocês entenderam? Ele está falando sobre a ordem do culto. Ordem do culto, porque um culto onde todo mundo fala em língua não edifica ninguém, não edifica nada, a não ser que haja a interpretação dessas línguas, que geralmente a profecia ela já é a interpretação, tá bom? A gente confunde muito achando que o dom de interpretação é só quando um fala e o outro traduz. Mas quando você está profetizando, você está traduzindo a língua estranha. Você está falando em língua, não entendeu nada, e aí vem a profecia. Isso também é a tradução da língua estranha, ok? Isso é para edificar o corpo de Cristo. Eu não vou... Não sei, né, se eu aprofundo aqui ou não. Tô com medo de assustar vocês. Posso? Quando eu vou orar em língua estranha, o que Paulo está dizendo? Que o meu espírito ora e a minha mente fica infrutífera. Então, quem está orando ali é o meu espírito com o Espírito Santo. Essa oração, nem demônios pode ouvir, traduzir. Língua de anjos,
que Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, porque a gente confunde língua estranha com língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, língua de anjo, se eu falasse, o demônio poderia ouvir, porque ele é um anjo caído. Mas na língua estranha existe um código nela. Ainda que você está ainda na sua língua de batismo, o que é a língua de batismo? Geralmente ela é uma palavra, a mesma palavra repetida. Cada vez que você fala é como se dentro dela tivesse códigos. Ela significa 1 milhão de coisas que você não tem como saber. Agora olha que interessante. Uma vez um pastor estava com um pregador de fora e uma irmã começou a falar em línguas sem parar e estava atrapalhando, ela falava alto. Então o pastor local foi levantar para chamar alguém para ir lá conter ela ou tirar ela de lá, repreender ela, porque estava falando demais, muito tempo. Quando ele levantou para chamar um obreiro para ajudá-lo, para conter a irmã, o Senhor falou com ele, não a repreenda, eu estou preparando ela porque amanhã o filho dela será assassinado. Ela sabia? Não. Ela tinha consciência disso? Não. O Senhor estava preparando o espírito dela, mesmo que a mente não tinha entendimento. E no outro dia, o menino morreu. Você está entendendo? Então, era uma oração onde ela não sabia por quê. Para ela, talvez seria, ela está sentindo a presença de uma forma mais intensa, ela não tinha noção. E o pastor contou que realmente no velório a impressão que se tinha é que ela estava dopada, de tão centralizada que ela estava. O Senhor preparou o espírito dela para aquilo. Vocês entendem? Então a língua estranha ela pode ser usada no sentido público, ela pode ser usada como língua geográfica. Você não fala inglês e de repente tem alguém ali e você começa a falar em línguas e a pessoa entender tudo porque você falou na linguagem dela. Você não fala coreano, você não fala japonês, você na sua cabeça você foi tomado em línguas estranhas. Entendeu? Para você está falando em línguas estranhas, mas você está profetizando para aquela pessoa na linguagem dela. Tem inúmeros testemunhos desses, muitos. Inclusive de gente que era ateu, que não cria, que estava com pessoas simples, e ele veio de uma região onde tinha um dialeto que não era popular. Ele sabia que era um dialeto tão antigo que não tinha como aquela pessoa saber. Então a pessoa começou a falar em línguas. Ele se prostrou chorando, porque ele sabia que aquilo era um dialeto da região onde ele cresceu, que era de uma região não tão habitada e que era impossível aquela pessoa saber. Então pro ateu foi o quê? Cara, Deus existe. Só ele. E aí falou na língua dele, a história dele, que ele estava vivendo. Para a pessoa que está falando, ela está falando em língua estranha. Para a igreja, ou para quem estivesse perto, nesse caso ele não estava na igreja, é língua estranha. Então ela pode vir de duas formas, tá bom? Ok? Então o que seria orar em línguas? E aqui, talvez é profundo demais para uma live, mas eu vou tentar falar da forma mais, como eu posso dizer, simples que eu puder. E eu não quero de forma alguma escandalizar quem não fala, tá bom? O falar em línguas, exemplo, tem um pregador muito conhecido em cura divina, o Randy Clark. Ele diz que ele era um pastor batista tradicional, e ele recebeu, né, o batismo, ele começou a falar em línguas em secreto. E como ele estava se movendo nessa questão de cura por algo que estava acontecendo, lembrar o que, meu amor? Vou ter que voltar vocês para me ler. Peraí que eu já vou voltar, para mim não perder o fio aqui. E aí ele diz que quando ele trouxe uma equipe para ensinar ali sobre cura e etc., uma outra pessoa começou a falar em línguas, não em público. Passou-se uns dias, esse irmão veio nele e falou assim: eu quero te confessar uma coisa, eu tenho falado em línguas em casa. E aí ele disse: eu também, vai ser nosso segredo. E ele disse que ficou por anos em secreto, ninguém soube, então você não escandalizou ninguém, entendeu?
Tem um livro que eu amo, mas eu gosto do testemunho porque ele é resumido. Eu vou compartilhar com vocês. Posso compartilhar? Falei com vocês que a live de hoje ia ser menor, né? Deixa eu voltar aqui, que vocês estão falando que tá aqui. Lembra, Vivi? E eu não sei o que é. Ok. Ok, depois vocês falam de novo que eu não achei o que vocês estão querendo não, gente. Ok, eu vou contar o testemunho do pastor e a gente encerra. Ele morreu, eu acredito que foi 2022 ou final de 2021. O nome dele é David Robson. E eu vou resumir pelo testemunho de quando ele veio no Brasil, que ele contou. Ele era usado em cura divina, gente, onde era tão extraordinário que se a pessoa não tivesse perna, crescia uma perna nova na frente de todo mundo. Eu não tô falando só daquela encurtada. A encurtada a gente vê até hoje, é maravilhoso, que é quando a pessoa tem, né, faz uma distância mais ou menos assim, de uma perna para outra, e vai orando e alinha. Não, eu tô falando da pessoa não ter osso. Osso crescer, nervo se formar, um novo membro ali. Você tem noção do nível que esse homem era usado. Então, quando ele veio no Brasil, ele perguntou quem daqueles jovens que estavam naquele ginásio queria receber o que ele tinha. E aí era para vir na frente, eles vieram. Então ele foi contar como ele recebeu. Ele disse que ele casou, mudou de cidade. E ele mudou por causa do emprego, que ele conseguiu emprego só nessa cidade. E ele se converteu, ele contando, na igreja pentecostal do interior do interior. Então ele era aquele tipo, dons de maravilha, sinais e maravilhas. Diferença de dom de cura e dom de sinais e maravilhas, gente, de milagres, né? Cura é pra tirar de você o que não era pra estar ali. Então a doença não era pra estar ali. Sinais e maravilha é pra colocar o que falta. Resumindo, seria isso. Ok? Ele é um pouco mais raro, mas ainda existe, tá, gente? Deus ainda faz. E aí ele disse que ele mudou de cidade por causa do emprego, estava ali há um tempo. E nessa cidade, a igreja mais próxima, ele não tinha carro nem nada, era uma igreja que ele fez amizade com um colega de trabalho e era uma igreja tradicional. E ele teve um sonho, ele falou bem assim, gente, foi a minha imaturidade, eu não aconselho ninguém a fazer igual. Na minha imaturidade, eu tive um sonho onde Deus me chamava para a obra dele. Deus falava, eu quero você para mim. Só que Deus não falou quando, em que, como, ok? Deus não falou. E aí, ele disse que ele acordou empolgado e contou para a esposa dele. E sem ser casado, né? Amor, eu tive um sonho assim, receber uma ordenança do Senhor para mim viver para Ele. Se eu largar meu emprego para viver para Ele, você vai comigo? Ela falou assim, até se você for para debaixo da ponte, eu vou com você. Gente, ele sonhou. E no mesmo dia ele pediu demissão do emprego sem ter direcionamento nenhum. Por isso que ele dizia, não faça como eu fiz, porque foi a minha imaturidade. Eu era muito novo, recebi pela primeira vez aquilo e achei que eu tinha que fazer para viver logo. E aí o que acontece? Quando ele sai do emprego, ele tá à toa, ele não tem o que fazer. E ele começou a ficar preocupado de Deus, porque Deus não falou, faz isso, faz aquilo, aquilo lá. E ele ficou preocupado de Deus entender que ele era alguém vagabundo, que queria se encostar dizendo que ia viver para Deus, mas que não gostava de trabalhar. Então ele precisava mostrar para Deus que não era isso. Então ele foi nesse colega, que era de igreja tradicional, porque esse colega que ele tinha visitado a igreja, tinha acesso à chave de um porão, um quartinho. Então ele pensou, cara, na minha empresa eu trabalhava 8 horas por dia para receber o meu salário. Se eu orar 8 horas por dia, já que eu não sei o que eu vou fazer, Deus vai entender que eu não quero vagabundear, que eu não estou usando como desculpa. Então ele foi nesse colega e contou para ele se ele podia emprestar o porão dessa igreja. E o colega emprestou, era a chavezinha no quartinho do lado de fora. E o colega emprestou, limparam e ele foi para lá orar. E ele diz que a ideia dele era mostrar para Deus
porque ele estava desesperado, porque ele teve um sonho, pediu demissão, agora ele está desempregado, mas não tem o que fazer e não sabe como vai servir, ele não tem noção. E aí então ele pega a chavinha e vai para esse lugar para que ele pudesse orar 8 horas, porque na cabeça dele foi, pera lá, no plano material, natural, eu trabalhava 8 horas para ter meu salário, se eu orar 8 horas, Deus vai entender que eu quero fazer a mesma obra dele, até ele me mostrar o que é. E aí ele disse que ele foi orar, e aí ele orou por tudo que você puder imaginar. Ele falou, gente, eu orei pela cura de todas as doenças que eu conhecia, falando uma por uma, especificando uma por uma. Eu orei pelos missionários, citando todos os países. Ele falou que levou um mapa para ele poder orar por todos os países, de forma específica, porque é 8 horas, é muito tempo. Ele orou por todas as causas que você puder imaginar. E aí ele pensou, passou 8 horas. Quando ele abriu o olho para ver, tinha passado 1 hora. E ele ficou desesperado. O que eu vou fazer para preencher as 7 horas que faltam? Porque era um propósito dele com Deus. O que eu vou fazer? Ele começou a andar para lá e para cá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ele pensou, não tenho mais que orar. Vou orar em línguas. Para preencher as 7 horas que faltam. E aí ele disse que do quartinho de oração, que ele pegou emprestado dessa igreja, dá para ouvir o sino que tocava de uma empresa próxima, que era um intervalo que eles tinham de 15 minutos para um café. Então ele falou assim, eu vou me basear nesse intervalo, vou passar aqui às 8 horas, no intervalo vai ser uma pequena pausa para mim ir no banheiro, esticar a perna e eu voltar. E gente, como ele era esse cara que aceitou Jesus numa igreja pentecostal do interior, da roça, qual era a forma que era ensinada de orar? A única forma ensinada de orar era de joelho. Tá entendendo? Então, para ele, a oração só tinha uma posição, de joelho. Ele passava 8 horas do dia ajoelhado, com um intervalo desse 15 minutinhos para esticar a perna, esticar a coluna e voltar para o joelho, gente. Então, um dia esse amigo que emprestou o quartinho perguntou, o que você ora tanto, o que você faz no quartinho? Ele contou isso. Olha, eu não tinha o que orar mais, então eu oro em línguas. E aí a notícia se espalhou. Um contou para um, que contou para o outro, e o pessoal começou a ficar curioso. Porque um cara que está orando 8 horas por dia, 7 horas dessa oração só em língua estranha, deve estar vendo o céu aberto, sobrenatural. Então as pessoas começaram a perguntar. Ele saía dali, gente, no horário de trabalho, estaria cedinho ao horário de trabalho, saía no horário de saída de trabalho. Então de tardezinho, quando ele saía, as pessoas começaram a perguntar, David, o que você sente? Porque o que eles achavam? O cara tá assim, só na brasa, flutuando. Olha o que ele respondia, gente. Boca seca, garganta doendo e agora o maxilar doendo. Ou seja, não era nada sobrenatural. Ele estava orando para preencher esse espaço de oração. 3 meses se passaram e agora nessa igreja que ele está com o lugar emprestado, vai vir um pregador de fora que vem com a cidade vizinha. A igreja quer aproveitar que ele está na cidade e marcar um evento com ele de dia. Porém, é meio de semana. A maioria dos moradores estão trabalhando. Então a ordem do pastor foi, tragam todos que vocês puderem, toda dona de casa, convide, porque o homem que ia estar ali na igreja, ele era muito renomado, então seria uma vergonha receber alguém com nome, né, com a igreja vazia. E então, esse irmão que emprestou o quartinho de oração, foi cobrar o favor. David, você pode subir dia tal, de tarde, no evento que vai ter na igreja, porque disso explicou para ele. A gente está emprestando para você aí, né, o porão há tanto tempo, e eu precisava que você suba lá. Deus não vai se importar, mas é o meu propósito. Não, você está na casa de Deus, Deus não vai se importar. E aí ele combinou com o Senhor, Senhor, eu vou subir lá, e eu acredito que o Senhor não vai se importar, eu estou aqui 3 meses orando direto, mas eu vou ajudar o teu filho que me emprestou o lugar, porque vai que ele pede a chave. Então eu vou subir para isso. Ele disse que a igreja era chique, tinha cafezinho de entrada, e era aquela coisa de outro nível, porque ele era esse do interior, sabe? E aí ele disse que o irmão levou ele para sentar bem na frente, porque ele estava preocupado em preencher a frente para ficar bonito, né? E aí quando ele senta, e o pastor veio e começou a ministrar, ele diz, gente, para mim era muito chato, porque ele é dessa igreja da gritaria. E ele disse que o sermão era lento e todo descrito, então o pastor passava uma parte do tempo lendo, e para ele estava assim, insuportável ficar ali. Só que como ele sentou na frente, ele ficou com vergonha de sair dali, porque ia chamar atenção, e ele ia ser deselegante com quem emprestou o quartinho de oração para ele.
E ele diz que de repente ele fechou os olhos e ele viu na sua frente um raio-x. Nesse raio-x, quando ele viu o raio-x, ele abriu o olho assustado. E aí o raio-x continuava patente diante dele, sabe? E aí ele fechou de novo, tava lá, ele abria, tava lá, e ele pensou, gente, tinha alguma coisa naquele café. Tinha alguma coisa naquele café, tô tendo alucinação, o que aconteceu? E olho aberto, o raio-x tá ali, olho fechado, o raio-x tá ali, olho aberto tá ali. E aí ele resolveu prestar atenção, pera lá. Aí ele fechou os olhos e foi prestar atenção no que ele via. E aí ele conseguiu identificar, era um fêmur de uma perna direita, ela tinha um encurtamento e uma inflamação na parte superior. Estava curta e ainda tinha uma inflamação que causava dor. Quando ele abre os olhos, ele olha para o lado e vê uma senhora com muleta. A muleta dela estava encostadinha e ele observou que ela tinha muleta. Aí ele resolveu perguntar: ô, dona, deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso a senhora usa muleta porque tem algum problema na perna direita? Ela falou: sim, minha perna direita. Ela sentada, ele não está vendo o encurtamento. Então ele disse que ele se empolgou. Opa, tem alguma coisa aqui. Ele falou: porventura, esse problema na sua perna direita é um encurtamento? Se eu não me engano, era 6 centímetros, não lembro quantos centímetros eram. É um encurtamento de 6 centímetros? Ela: sim, é isso mesmo. E porventura, na cabeça desse fêmur, tem uma inflamação que te causa muita dor? Ela: sim, tenho. Aí ele perguntou: eu posso orar pela senhora? E no testemunho dele é muito engraçado quando ele conta, que ele diz bem assim, gente, pra ela entendia por causa da cultura, né, bonitinha e tal, educada. Pra ela, eu posso orar por você significa, quando eu for fazer as minhas orações ao Senhor, eu farei menção do seu nome. Só que pra ele, que era ex-pentecostal do mato, escandaloso, orar significa orar aqui e agora. Ela achava que seria uma oração educada. Gente, o culto tá um silêncio. E ele disse que imediatamente tem um susto na igreja. Porque ele vai se postar a orar, é do jeito que ele sabe. Ele sempre fala isso, gente, é do jeito que eu sabia. E ele se coloca diante dela com a mão no joelho dela, gritando: Deus, em nome de Jesus. O que acontece com a igreja, gente? O que está acontecendo ali? Entenda, o orador da noite é alguém famoso. A igreja quer manter a classe. Então ele olha para o pastor que o convidou. O pastor não encontra nenhum obreiro perto para pedir socorro. E o pastor desce do altar para poder fazer ele parar. Ele está orando, ordenando a enfermidade sair. E quando ele vem, ele diz bem assim no testemunho: gente, o pastor foi lerdo demais. Porque quando ele colocou a mão no meu ombro, ele ajoelhado diante dela, quando ele colocou a mão no meu ombro para parar, ela saltou e começou a gritar, chorar e gritar e glorificar a Deus e gritar e começou a correr. A igreja se pôs a chorar. Ele não conhecia a senhora, mas ela era daquela igreja desde criança. Todo mundo sabia do problema na perna dela, todos conheciam. Ela cresceu com muleta e agora ela está sem muleta, correndo, gritando, chorando. E aí não deu para conter. E quando ela consegue falar, ela diz: gente, vocês conhecem o meu caso? Esse homem falou tudo que eu tinha. Ele orou por mim, eu tô curada, eu não sinto dor, minha perna cresceu. E aí ela, empolgada, porque ela acabou de receber o milagre, o que ela diz? Quem tiver algum problema, vem pra cá que ele vai orar agora. Enfim, ele diz que o pastor simplesmente teve que largar o microfone. Sentou, o culto acabou. O pastor sentou e foi 30 pessoas curadas naquele dia de enfermidades visíveis. 30 pessoas. Só que ele não sabia o que aconteceu, que oração que foi, onde estava. Ele disse que quando ele sai dali exausto, ele se debruça sobre a cerca no fundo da igreja. Chorando, ele pergunta: Senhor, me explica o que aconteceu lá dentro, que eu não estou entendendo. O que foi aquilo? E o Senhor falou com ele, gente, 3 meses orando sem resposta nenhuma. E o Senhor disse para ele bem assim: David, eu não fiz porque você é especial. Eu não curei porque você tem um chamado especial e alguma coisa especial. Eu fiz porque por um acidente você descobriu os segredos dos meus mistérios.
Acidente por quê? Porque ele foi orar para preencher a agenda de oração. Aleluia. E, gente, todos que se movem em poder, principalmente nos dons de curar, tem uma vida de oração em línguas. Um dos que é mais recente, que a gente pode ver que, para quem tem medo, eu sei que você quer muito saber contexto bíblico, então olhar quem anda na Bíblia. Luciano Subirá é um desses, inclusive ele conta esse testemunho também. Ele diz que ele é um dos jovens que está lá no evento, naquele dia, né? E ele fala, inclusive ele tem um livro sobre isso aí, né? Sobre o falar em línguas, né? E ele é muito bíblico, então você pode estudar com ele que você vai ver. Eu mando para vocês lá no grupo, se vocês quiserem, os 2 livros. Eu tenho do David Robson, que ele vai falar muito sobre o poder do orar em línguas, do destravar que tem. Agora, olha que legal. Fala para mim de novo, amiga, porque eu tô voltando as conversas aqui e eu não consigo ler. Descreve aí para mim, Jéssica, o que aconteceu lá em cima. Foram muitos comentários, eu não consigo. Vou mandar para vocês lá hoje, tá bom? Então, os 2 livros, o do Luciano Subirá e do David Robson. E aí, olha o que o David... Aí o David fez muitas missões aqui no Brasil. E ele disse bem assim: você não precisa orar 8 horas por dia como ele orava. Porque ele foi por um acidente. Basta 2 horas diárias pro sobrenatural. Link do grupo tá lá na bio, tá bom? Lá na bio você vai encontrar o link do grupo. Deixa eu ler aqui que já falaram algumas vezes e eu não li, pedi para me ler, agora a Jéssica descreveu. Lembra quando o nosso espírito se comunicaram? No culto você colocou a mão na minha barriga e você falou em línguas e não falou uma palavra em português. Foi só em línguas. E aí eu comecei também. Lembro sim. Foi extraordinário. Eu lembro. E aí então ele diz bem assim, que não precisa ser 8 horas. Para o sobrenatural, basta 2 horas. Como que você vai fazer essas 2 horas? Ele diz, gente, o problema é que o neopentecostalismo, por exemplo, gente, às vezes eu me estresso com eles, porque eles escandalizam muito, né? Eles querem mostrar uma espiritualidade para os outros, então eles vão orando em língua na rua, gritando em voz alta para todo mundo ver. Você pode orar em línguas dirigindo o seu carro, baixinho, ninguém está ouvindo. Você pode orar em línguas enquanto lava sua louça, arrumando sua casa, fazendo seu trabalho. O problema é que a gente acha que orar em línguas tem que ser gritos, entendeu? Terminar de ler a Jéssica. Aí passou o dia e você me perguntou o que eu tinha entendido. E aí eu falei que era exatamente a mesma coisa que você tinha entendido. Foi uma comunicação assim muito espiritual aquele dia. Deixa eu ler. Sempre a gente vai entender as línguas? Não entende. O que Paulo está dizendo? Não há entendimento. Você não vai entender. Nesse caso aqui com a Jéssica foi específico, uma experiência muito específica, que eu nem sei se já aconteceu outra vez, entendeu? Foi muito específico. Orar em línguas, o que Paulo está dizendo? Eu silencio a minha mente. Quando eu oro com a minha oração em português, a minha língua, é a minha mente orando. Então eu projeto o que eu quero pedir, o que eu quero sentir, né? O que eu quero dele, por quem eu estou orando, mas em línguas eu realmente não entendo nada do que eu estou orando. Então ali é uma comunicação direta do seu espírito com o Espírito Santo. Entendeu? Então, aí ó, já está dizendo, e olha que loucura, o que foi falado lá naquele dia, que só foi em línguas, tem que ser cumprido hoje, verdade. Verdade. Foi assim, essa experiência que ela está dizendo, eu fui levada até ela. Eu achei que o Senhor daria um recado, eu coloquei a mão sobre ela e eu só orava em línguas, mas era diferente, sabe? Era um contrito junto. E ela também. E eu sabia que ela tinha entendido, o Senhor falou comigo que eu podia parar, que ela tinha entendido. E aí, quando eu tirei a mão dela, me veio o entendimento, mas eu não contei. Aí eu perguntei a ela, você entendeu o quê? Ela falou, entendi isso e isso. Eu falei, foi exatamente o que veio no meu espírito. E hoje tem cumprido. Mas foi uma experiência à parte, tá, gente? Deus não se manifesta da mesma forma sempre, tá bom? Então, orar em línguas, a gente está muito acostumado a orar em línguas se eu sentir algo sobrenatural. E a verdade é que você pode orar em línguas sem sentir nada. Você não sentiu um arrepio, você não sentiu
Hoje para mim é mais leve, porque como eu tô nessa fase, né, meu ano passado foi assim, extraordinário, já é natural para mim chegar na presença sentindo Ele mesmo. Então, mas no início eu lembro que foi muito complicado para mim conseguir falar, porque eu tinha essa visão de que eu estaria brincando com as coisas de Deus, né? Porque quando criança eu brincava e os vizinhos repreendiam. Não pode brincar com as coisas de Deus, com as coisas santas, cuidado, né? Então eu tinha esse bloqueio. Mas, gente, é um destravar fenomenal. Eu tô tentando lembrar os nomes dos que oram em línguas hoje que eu sei. O Luciano Subirá é um deles, o Hermínio, Luiz Hermínio, também tem um ministério assim fenomenal, ele ora em línguas, tem várias pessoas, tá bom? No início essas línguas repetidas é porque é a sua língua de batismo. A língua com variedade é um dom, tá bom? Então quando você foi batizada, você recebeu a língua nativa, digamos assim, né? A língua inicial. E aí você pode buscar do Senhor. Isso, o Hernandes Santos também ora em línguas, é muito usado em cura, muito usado mesmo. Todo mundo, eu observei que todo mundo que tem ministério de cura, não é todos, tá bom? Eles oram mais em línguas do que os outros. Existem alguns que têm um ministério de cura que não tinha exemplo. Só que eu tô perseguindo, gente, como é o nome da mulher? Catherine Kuma. Ela não orava em língua, mas era uma unção de cura avassaladora, assim, extraordinária. Eu sou apaixonada pela forma que aquela mulher era usada, porque ela não era usada com imposição de mão. Ela está ministrando e acontecia. Deixa eu ver qual é a dúvida da Tati. Sim, é isso que eu tô falando. No início, eu fui batizada há pouco tempo ainda e tenho dúvida se eu fui batizada ou não. Como saber se você foi batizada? Algumas pessoas, uma trava que tem é achar que batismo só é com língua estranha. Você pode ter sido batizado e não falar em línguas. No seu caso, você fala. Como que você sabe se você foi batizado? É uma carga de poder que você vai receber no seu corpo. E pode ser em eletricidade. Você sente de verdade eletrocutando. Pode ser um fogo que te queima, que é diferente, não é um calor natural. Pode ser uma onda de arrepio tão forte que parece que a sua pele vai sair. Esse é um batismo com fogo, sabe? E aí, às vezes, é raro, mas acontece de pessoas de ter sentido essas experiências e não falar em línguas, da língua vir depois. Mas a grande maioria, quando ela é batizada, ela já recebe o dom de língua, geralmente, ou seja, a língua estranha ali de batismo. Essa língua estranha não é o dom de variedade de língua, tá bom? Então, quem fala, eu tenho algumas pessoas que falam, parece um dialeto, é lindo você ver, parece estar falando outro idioma, é perfeito. Isso é variedade de línguas, entendeu? A variedade para mim funciona mais no secreto, no privado, não funciona na igreja. Quando eu tô no secreto, que eu vou orar em línguas, que eu tô sentindo muita presença do Senhor, eu fico de gente que às vezes algumas é tão forte que eu falo, gente, isso aqui eu nunca falei, nunca saiu. Mas em público parece que eu tenho umas 3 só repetidas, assim, sabe? Até porque eu não sou de falar muito em línguas em público. E geralmente pregando e tal, que sai uma aqui, outra lá, ou num termo, quando Deus vai usar para algum recado, entendeu? É isso. Ok? Então, a dúvida também quem lança é o inimigo. Outra dúvida que pode acontecer é porque a língua, o nome já diz, línguas estranhas. O seu cérebro, ele quer coisas que sejam entendíveis, coisas que ele entenda. E a língua estranha, ela não é entendida para o cérebro. Então, no momento que você começa a falar, ele vai começar a falar para você, você está fingindo, você está copiando alguém, você está mentindo. Lá no Oi Filha, em nome de Jesus vai dar tempo, porque tem uma turma vindo aí. Tanto que no formulário eu coloquei para vocês colocarem, né, se já é batizado ou não. Dependendo do público, né, não batizado. Mas lá já apareceu pessoas perguntando, pastora, eu não sou, eu quero. Então lá no Oi Filha nós vamos orar por isso. E lá eu vou explicar para vocês um pouquinho mais como funciona o batismo para receber. Tá bom? Alguma dúvida mais? Eu creio que não, né? Então, orar em língua, gente, é orar
em espírito. Essa é a oração no espírito. Você está orando a linguagem do espírito. Não há entendimento na sua mente. Paulo diz isso. Texto nós lemos. Você pode ler lá, 1 Coríntios 14. Paulo vai dizer um pouco mais sobre as línguas, mas eu li para vocês do 13 ao 15, né? E a prova de que ele não está proibindo é quando ele fala: eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas, eu falo em línguas, mais do que todos vocês. Então ele não está proibindo, ele está falando da ordem do culto, entendeu? Aproveitando o termo, e eu tenho percebido que esse local tem sido um local de ensino, né? Tenho recebido muito testemunho de vocês e tem sido destravar. Aí, ó, você é uma bênção, foi muito bem explicado, tirou minha dúvida, glória a Deus. E aí a gente está ensinando sem querer, até quando não está com a intenção de ensinar, está ensinando, então bora lá. Tem uma coisa que me incomoda no meio pentecostal. E a gente que ministra fora, a gente anda em muitos lugares, né? Eu percebo um movimento que não é pela presença, é pela emoção. E aí a pessoa vai falar em línguas, e aí por isso que dá uma desordem no culto, e talvez por isso alguns pastores são contra e vai proibir. Exemplo, corinho de fogo, as pessoas sapateiam não pela presença, mas pelo ritmo da bateria. Parou a música, parou o poder. Alguma coisa está errada. Segunda coisa, eu me lembro que eu fui ministrar em um congresso, tinha muito ciclo de oração cantando, mas era muito. E um dos ciclos de orações foi cantar, eu tenho que lembrar essa canção, gente, é uma canção que um coral cantava sobre o coral dos anjos diante do trono. Então era uma música que exaltava ele, quem ele é, o trono, né, que ele é magnificado, era exaltando ele sem parar. Mas pensa numa letra que chegava, você te destruía, acabava com a sua carne. E a igreja bem assim, ó. Gente, não tinha um glória a Deus. Não tinha um glória a Deus. Quando o outro filho de oração veio cantar, soltou o playback e eles começaram: prepare o culto da vitória, vem. Na hora, Jesus do céu. Não era só glorificando, não, é gente sapateando, falando em língua. Pai, eu vou apanhar uma hora, mas o Senhor manda falar umas coisas que às vezes, né? Isso não é o poder de Deus. Aleluia. Se você só ora em línguas, só sapateia quando a música é sobre você, é sobre vingança, é sobre a terra, não é poder de Deus. E a maioria das igrejas se engana nisso. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então hoje a igreja fala em mistério quando a canção é para a alma. Quando a canção é de vingança, quando a canção é de uma providência para mim, quando a canção é de algo terreno, onde eu estou no centro, não é poder de Deus. Se você fala em línguas numa canção que está falando de vitória e que vai vir bênção, mas você não fala em línguas quando está dizendo quem Ele é, não é poder de Deus. Por isso, a igreja tem aceitado no altar gente tão errada. Porque ela é uma igreja almática. Então a pessoa sobe em pecado, já tem as estratégias de mexer com a emoção, já tem a canção que mexe com a emoção. Você está na prova, aí vem uma canção de te tirar da prova, aí você chora, a pessoa se empolga ali com você e tal, a pessoa está falando em línguas. Vocês estão entendendo, gente? Então o que eu mais vejo acontecer nas igrejas é gente emocionada. E aí é disso que Paulo está falando, que aí vai dar desordem no culto. É gente emocionada, comovida por aquilo que mexe com a sua alma e não adorando Ele pelo que Ele é. Se o que te quebranta, se o que te leva a falar em línguas, exemplo no louvor, é um louvor que está exaltando Ele, é um louvor que está
mostrando quem Ele é. Então, é Ele que você está sentindo. Você está entendendo? Mas se é um louvor para você, então é a sua emoção. E por isso a gente não tem transformação, gente. Isso aí, não tem mudança. Vocês estão entendendo? Então, o orar em espírito aqui, eu quero que fique uma coisa clara para você. Esse orar em línguas não é na igreja, é no secreto. Eu conheço pessoas que na igreja, e aí vai julgar também quem não fala, mas que não tem secreto. Vocês estão entendendo? Então, esse orar no Espírito, e vai destravar coisas assim extraordinárias na sua vida, no secreto. Ok? Então, nossos cultos às vezes assustam o visitante. Porque é todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, eles não estão entendendo. A gente, o que aconteceu aqui? Que loucura é essa? Então, às vezes o culto pentecostal mais assusta do que atrai. Vocês estão entendendo? E aí a gente se engana achando que está com o poder de Deus extraordinário, está avivado só pelo movimento. Por isso, gente, eu não coloquei o tema do Oi Filha, conferência de avivamento. Porque eu sei que um monte ia vir achando que é um lugar para você rodar no manto. Sapatear, um movimento. E a gente se acomoda no movimento achando que o poder de Deus é só aquilo ali. O poder de Deus vai além, muito além. Me lembro que eu fui ministrar ano passado, eu até postei um pedacinho do vídeo aqui, onde está todo mundo de verde, foi em Guarapari. E aí tinha lá uma cantora que eu amo muito, e ela é do fogo, sabe? E eu encontrei ela lá, né? Ela tava no mesmo evento e tal. E ali eu fui ministrar sobre o poder, como ele era, como ele agia e tal. Quando acabou o evento, ela falou assim: Vivi, eu preciso conversar com você. Que é isso? Eu quero esse negócio. Eu meio atordoada. Que, garota? O que você quer? Ela falou: você sabe que eu sou pentecostal. Ela tem muita agenda. Mas o que você ministrou hoje é algo que eu nunca vi. Pela primeira vez eu senti o poder de verdade. Isso aqui eu não vejo. Não é estranho, eu não consigo te falar o que é, mas não é igual o que todo mundo fala. Não é igual o que eu vejo por aí. Eu entendi o que ela estava falando. Ela vê muito por aí o barulho, o movimento. E aí quando eu tenho o barulho e o movimento, eu posso me enganar achando que eu já estou cheia. Todo mundo viu. Tá entendendo? Então, o poder de Deus, gente, ele vai muito além. O poder de Deus vai transformar, vai curar, vai libertar. Inclusive, avivamento fala disso, de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Tá bom? Mas recebe aí essa 10ª chave. Foi legal, que aí eu tô trazendo aqui do livro pra vocês. Só expliquei um cadinho a mais, pra vocês não acharem que é eu que tô querendo colocar aqui pra vocês como uma norma minha. Tá bom? Caso, eu sei que eu tenho algumas pessoas aqui, né, que a igreja de vocês não falam sobre isso, né? A doutrina é diferente. Mas se você receber, sua igreja não precisa saber, isso não é desobediência. Você vai orar no secreto. Você vai viver a experiência no secreto. Esse sobrenatural no secreto. Não precisa contar pra ninguém, agora eu oro em línguas. Fica na sua. É pra edificar você mesmo. E o que é edificar, gente? Edificar não é uma coisa que a gente faz com um dia. Você não edifica um edifício com um dia. É um processo, né? Você vai cavar sapata, preparar massa, fazer as sapatas ali, depois a coluna, amarração de ferro, de ferragem, lá. A estrutura toda, para vir então as paredes, laje, etc. O que é edificar? Um processo. Então, cada vez que eu oro em línguas, a Bíblia está dizendo que eu edifico a mim mesmo. Então, eu cresço. A Anja, se eu fosse perto da resgatar. Muda pra cá, amiga. Muda não, que eu preciso de alguém com casa de praia. Eu preciso de uma amiga que mora perto da praia e me leva pra praia. Tá faltando aquele convite, tá bom? Pra mim ir pra praia. Glória a Deus. Então, gente, o edificar é um processo. Você está orando em línguas, cada vez que você ora em línguas, você vai sendo edificada. Edificada. Quem edifica? É o Espírito Santo edificando a você mesmo.
O que nós nos perdemos é achar que o movimento do falar em línguas no culto que é o ápice do poder de Deus. Gente, eu sou muito julgada. Vocês não têm noção do quanto eu sou julgada, porque eu não sou do movimento mesmo sendo pentecostal. Entendeu? Então, eu estou num evento, e evento que é mais de um pregador. Gente, eu acho que quem me conhece sabe quando eu estou sentindo ele. A minha cara denuncia, né? A forma de eu adorar denuncia. Mas eu não sou a que sai girando, rodando, sapateando, gritando. Não sou. E é o meu estilo mesmo de adoração. Entenda que eu aceitei Jesus criança e eu sapateava todo dia. Mas eu entendi que era na minha meninice e Deus respeitava a minha meninice. E eu sou extremamente do poder, gente. E amo quando acontece. Mas meu culto tem que ser o quê? Racional. O vosso culto, racional. Quando eu vou falar em línguas, porque a canção está dizendo que de uma vingança, né, que Deus vai esfregar na cara de alguém quem eu sou, vai me mostrar meu nome, e nisso então eu não estou com entendimento. Não estou com entendimento. Foi específico, né? Uma vez, mas é muito raro. Muito raro. Entendeu? Foi específico para quebra de um principado, né? De um demônio muito terrível. Então foi específico. Então eu não sou de sapatear. E até porque, né, gente, é muito peso, assim, sabe? Pra gente tirar do chão. Amém? Dúvidas esclarecidas? Glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar. Foi uma honra dividir esse tempo com vocês, tá bom? Hoje, 36º dia, amanhã é o 37º dia. Estamos aqui há 36 dias para a glória de Deus, né? E já tivemos um total de 3 curas ao vivo. Foi 3, né? O total ontem foi 2. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Espero vocês dia 2 de março. Dia 2 é o dia, gente. 2 de março, primeira conferência Oi Filha. Vai ser extraordinário. Nós cremos, vemos, sentimos isso tudo. Tá bom? Então, 2 de março. Estamos na reta final das inscrições, tá bom? Tá quase batendo a cota, assim, de verdade. Não sei o que farei, que agora tem um povo, por favor, segura minha vaga, segura minha vaga. Eu falei, gente do céu, o lugar não é tão grande. Creio que o próximo a gente vai ter que achar um lugar fora do bairro, que aqui lá no bairro da igreja não tem um lugar tão grande para comportar o povo, porque se Deus está fazendo agora, tudo que Deus tem feito agora, e Deus começou a fazer na live, R$10, Eva, R$10 sem almoço, 25 com almoço, tá? Porque começa às 9 da manhã, para você não precisar ir para casa, se preocupar com comida. 10 com almoço, sem almoço, 25 com almoço. Ok? Ó, vai vir uma van de Anchieta, glória. Vai ser forte. Vem com expectativa, gente. Vem com expectativa. Vai ser extraordinário. Deus tem feito aqui nas lives só para você aumentar sua fé, sabe? De você vir com fome, com expectativa. Porque se Deus está fazendo um ambiente tão distante, né? Olha, uma vez eu ouvi alguém dizer bem assim, ó, a unção, ela é paralisada pela tecnologia. Então, que é difícil alguém sentir unção do outro lado. Para um cantor, para alguém conseguir ministrar e a pessoa sentir a unção do outro lado, ela tem que estar no nível mais elevado de unção, porque a própria rede aqui seria como um bloqueio de unção. Entendeu? Então, por que Deus começou a fazer online? Por que Deus começou a curar aqui? Para que você venha com fome. Porque se por aqui está acontecendo, isso, o link das inscrições está na minha bio, tá bom? Só ir lá e fazer. Reta final, gente. Bora orar para nós encerrarmos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela sua misericórdia. Honras e glórias damos ao teu nome. Que nós tenhamos um exército, uma geração de oração que busca o Senhor pelo que o Senhor é. E que experimente os teus mistérios, todo o prazer do teu poder, da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se o Senhor permitir, tá bom? Bahia, eu vou estar aí, Bahia.
8 e 9 de março eu estou em Eunápolis e dia 10 eu estarei em Ilhéus, se assim o Senhor permitir, tá bom? 8 e 9 de março estarei em Eunápolis, se o Senhor nos permitir. E dia 10, aproveitando que já vamos estar lá, vamos estar em Ilhéus, tá bom? Então, espero ver vocês, matar a saudade de vocês, dar um cheiro em vocês, tá bom? Então, em março a gente se vê, ok? Aguardo ver vocês lá falando, eu tava nas lives, eu fiz os 40 dias, tá bom? Bora, Jéssica. Glória a Deus. Ok, gente, então, aí, ó, a tia da Libiane mora lá, eu quero ir, bora pra lá então, bora pra lá. Então, a agenda de 8 e 9, eu creio, porque quando a irmã me convidou, ela convidou com uma vaga para uma intercessora. Como a Lili está trabalhando, eu creio que ela não vai poder ir. Mas a do dia 10, que eu já tô lá, eu não combinei, porque aí tem que ser mais uma hospedagem, né, pro hotel, aí eu não combinei, porque eu já sabia que talvez não daria pra Lili ir, aí eu acabei não combinando com ela. Mas você dorme no carro, tá tudo bem. Tá bom? Gente, fica com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Quando orar, lembra da gente, tá bom? Aproveita lembrando que feriado é o tempo de atmosfera de guerra. Então vigie, não trate, um conselho extra aqui pra vocês. Quem saiu, perdeu. Não trate questões difíceis esse feriado. Às vezes você quer aproveitar que é o tempo que o marido tá em casa, e aí vocês querem tratar algumas coisas que você já sabe que é assunto que vai trazer problema. Não trate, gente. A atmosfera espiritual é de guerra. É muito, você não tem noção do tanto de demônio liberado do inferno para a terra nesse tempo. É o pior feriado de todos no mundo espiritual. Então, as emoções ficam à flor da pele, os estresses, sabe? É muito fácil da confusão. Então, seja mais tranquila possível, mais zen. Você vê que o outro tá meio atacado querendo provocar, isso faz cara de sonsa, concorda. A maioria das confusões é a gente querendo provar que tá certo. Tá bom? Conselho extra para você ter um feriado abençoado no nome de Jesus, e aproveita para buscar a face do Senhor, tá bom? Beijo. Olha que legal, a Ângela sentiu a necessidade de jejuar. Ontem ela sentiu essa necessidade de jejuar por esses dias de feriado. Maravilha, Ângela, ontem encerrou meu jejum. Nesses dias eu vou comer. Hoje eu vou tomar café da manhã, gente. Saindo daqui eu vou comprar um pão. Eu vou tomar café hoje, com pão. Vai ser meu primeiro pãozinho de sal. Não deu pra comer ontem. Então no feriado eu não comerei, mas pós-feriado a gente volta pro jejum, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, até amanhã. Se Deus permitir, deixa eu ler vocês. Vocês estão falador hoje, né? Eu gosto quando vocês estão animados. Ah, é o print, né? A gente só faz print depois que o pessoal já saiu. Tiraram? Glória a Deus. Então, até amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.